você citou um assunto que eu acho maneiro, que é o do Vini Júnior, mano. Que é fora aqui do futebol carioca. A gente fala do Vasco primeiro, porque é o time que tá merecendo ser falado e exaltado. É o gigantesco. Hoje no Giro, no Panorama, vai abrir Vasco! Que vai pra Libertadores da América pela Copa do Brasil ou pelo Campeonato Brasileiro. Tem não tem chance de não ir. Não tem chance de não ir. Já tá certo. Já vai. Vasco hoje é favorito. Eu cravo o Vasco na Libertadores. Aí, irmão, voca aí, pai. E, ó, Alô, meus amigos vascaínos, voca aí, Pai Santana, rapaziada, o Padre, o Rabino. Calma que ele empolgou, ele vai. Eu estou me lembrando do Fluminense e Fernando Diniz, hein? Aí, Estou ó. me lembrando, hein? Estou me lembrando. O Fluminense se classificou para a Libertadores e no ano seguinte Virou a chave, venceu a aí, ó. Libertadores. É um Vasco que pode Mas manter. Fernando Diniz. Ô, Matheus Amaral, Fernando Diniz, ele transforma pessoas, ele transforma ambientes. E se ele ganhar a Copa do Brasil? Por exemplo, dessa vez Se ele ganhar a aqui. Copa do Brasil e chegar na Libertadores como campeão da Copa do Brasil. Pode acontecer. Mas aí em janeiro você imagina uma janela, tipo, trazendo grandes jogadores. Aí vai depender dinheiro, Ou você acha que vai ser? Ou você acha Mas que vai também tem ser uma coisa que a gente não sabe que é... dinheiro. Temos Titia Por exemplo, Leila ali orbitando. O Cuesta ainda tem que comprar, o Robert Renan tem que comprar. Então Mas tem o- coisas ainda pra acontecer. Mas o Diniz não pegou. No Brasil Tinha tem Leila. dinheiro junto aí, ó. Sim. Não, mas o Diniz não pegou um time fraco, o Fluminense foi campeão, como você diz? Não fraco, não falo fraco. Não, fala sim. Não falo Fala. fraco. Eu falo um time. Fala, mas fala. 17ª folha. No time. É sempre a Cara, isso vai ser Ele abaixou uma posição. Aquele time mesmo, aquele elenco ali, é precário. 12ª folha. quinta, não? Porque eu digo o seguinte, nenhum outro treinador foi campeão fora das 3 principais folhas do Brasil, é isso. Da Libertadores, pode ver. Uma das esperanças pro Vasco. Isso, qual a linha de corte? Óbvio. Qual a linha de corte? O Atlético Ué, Paranaense chegou numa Libertadores? final com a folha muito Os baixa últimos também, não chegou? Não, a final da Sul-Americana. Da Não, Libertadores contra o 22, também, né, contra o 22. Flamengo. A folha era alta? Não. Não era alta, era? Do Atlético Era Paranaense? alta a folha? Não, mas não foi campeão. Acho Não, que não, hein? Campeão. Mas chegou na Foi o final. Flamengo, A campeão. um passo. A folha do Renato, a folha do Renato com Cortez ali era altíssima também, né? Não, isso a gente tá falando de 2017. Mas não é Libertadores, Tá não? falando de 10 anos, Mas é quase. Mas não é Libertadores, não? Não, tô falando dos últimos Não, campeões. vale. Os últimos campeões brasileiros e da Libertadores são times que têm as 3 principais folhas. Quando foi o Atlético campeão brasileiro, tinha uma das 3. O Botafogo no ano passado tinha uma das 3. Palmeiras sempre tem, Flamengo sempre tem. São os times que são vencedores. O Aí o único time que Fluminense- furou essa bolha em termos de brasileiro Libertadores foi o Fluminense, pô. Com o trabalho do Fernando Diniz. E já dava pra ver isso nesse Vasco, nessa arrancada que o Vasco tá tendo. Porque eu acho que assim, chegaram jogadores a pedido do Diniz. E ele conseguiu Eu te mandei dar uma cara mais O dele. Fio tá assim. menosprezando. Eu te mandei uma matéria que eu li. São 11 nomes de Admar Lopes. A gente elogiou aqui no ar. E o gerentão português, que ama a inspiração na... Olha lá. Você, viu, errou toda. Ó, você tem que admitir uma coisa: você errou todas as previsões sobre Diniz no Vasco. Todas. Ó. Que você ficava aqui. Mas nenhuma foi Aí o Enzo sensitiva, falando. né? Realmente, o Fio sabe o que vai Que acontecer. estava acontecendo, né? Mas Tem que não dar tá um braço e mais. torcer. Agora não tá. Não está mais. Quem disse que tá? O Vasco só perdeu pro Palmeiras. Sim, só pô, pro Palmeiras. graças a Deus. Nas Uns últimas 11 ou 12. Não tinha ninguém que mais tá torcendo por isso que eu. Você não tava, eu Líder tava. em pontos não é torcida, é análise. Pontuação, líder tudo em bem. pontos. A tua No lambeção do retorno Diniz é Vasco. mais do que nada. Tudo bem. Ele, mano, trabalho absurdo do Diniz. Absurdo, Tem que ser pô. elogiado. O cara tem que pegou ser elogiado. no rebaixamento. Seria o botou time na Andrés Libertadores, o pô. novo Arias? Então, eu acho que a gente tem que passar por pontos. Você lembrou muito bem. Nuno Novaes. Tu me mandou. Você me mandou essa notícia que a gente Fez já o sabia. Guedes fazer gol de novo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Abre o olho, Fernanda Maia. Abre o olho. Tem uma frase que eu gosto muito, Qual Vene. é? Tudo normal. Calma, Pedro. Tudo normal. E digo mais. Ah, Abre o olho. Abre o olho, hein? O que era 10 foi pra 7, o que era 7 foi pra 5 e o Vascão tá chegando. Eu costumo ouvir pelo andar da carruagem, pelo andar da cavalaria, vai parar. você tá falando de quê? Vai parar. Você tá falando de quê? Vene, eu agora só penso em semifinal de Libertadores. Eram tá. 10 pontos, Vene, a diferença. Eu falava, abre o olho. Caiu pra fora. 10 pontos. Virou 7, eu, abre o olho. 7 pontos. Tá em 5, Vene.
Tá em Abre cima. o olho. Não, é aqui, vamos lá, estatística. O Botafogo ganha uma, perde outra. O Vasco só ganha, vai chegar uma hora que vai passar. Não, tem uma estatística também. Joga em casa e empata. Toma empate. Toma empate, toma empate. Só que eu tô preocupada contigo. Comigo? Mas antes, tô preocupada com outra pessoa. Ô, Cris! Ufa, que susto. Ô, Cris! Ô, Isabelle Benito, Vai aí cair. não. Ô, Cris! Ô, Santos, vai devagar aí, Santos. Você tem um jogo a menos do que eu. Contra quem? Ceará! Ô, Cris, se você ganhar, o que acontece comigo? Desce mais um pouquinho. O Cris foi bem. Desce mais um pouquinho. E o Flusão tá chegando também. Ele simplesmente, se ele vencer o Ceará, o Fluminense, ele me tira do G6. A sua sorte que vai virar G7, G8. Ou não, Vene. Ou não, né? Ou não. Tem isso também, né? O gigante tá na Copa do Brasil também. Olha aí, ó, o Vasco, cadê o hino do Vascão? Cadê? Olha lá, ele tava com saudade. Eu posso fazer de uma pergunta ao isso. Pedrosa? Tem, claro, pode. O Vasco hoje joga o melhor futebol do Brasil, Pedrosa? É o Sem time dúvida. do momento. Justo. Resposta boa. É o time do momento. É o time a ser batido? É o time a ser batido. É o time do retorno. É o time do retorno. É o líder do Vasco é o clausura. líder. É isso. Lá na Argentina é apertura e clausura. É isso. Vasco é o líder do clausura. O Vasco realmente é o líder do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Lucas Pedrosa, olha... Nem nos meus melhores sonhos imaginei isso. Que Sem um é detalhe, isso? Pedrosa. Fez 3 gols, não tomou nenhum. Tranquilo. De Mas bem. o negócio mudou. 3 jogos seguidos sem tomar gol, Vene. Olha só, o Vasco venceu mais uma com direito a 2 gols, sabe de quem? Do Pirata Verrete, que encerrou um jejum de 8 jogos que ele não marcava, mas mesmo assim ele ainda era o artilheiro do Brasil. E assume agora a vice-artilharia do campeonato. Olha o gigante aí, ó. Do gigante da colina. O Gente, líder do clausura? o líder do clausura. É isso aí. Quem joga... Alô, chat. Quem joga o melhor futebol desse momento? ADM, eu gostaria que o senhor, que é um homem responsável pelos cortes desse programa, traga o registro que será feito a partir de agora. Porque esse é um registro inimaginável para o torcedor brasileiro em janeiro deste ano. Vamos lá, Lucas Pedrosa. Abra o seu coração. Fale um pouco sobre o Gigante da Colina. 27 de outubro de 2025? Quem Isso tá aí. jogando mais bola no Brasil? Quem está Gente, jogando... vem com fato, moleque. Vem com fato, moleque. Eu já falei. Assim, pega o recorte pós-Copa. Um beijo pro Djalminha. Ó o Bahia, hein, Djalminha? Ó o Bahia, hein? Seguinte, cara. O Vasco, ele conseguiu, repito, se classificar na Copa do Brasil contra um Botafogo que tem um investimento muito maior que o Vasco. O Vasco conseguiu sair do Z4 para a 8ª colocação. Hoje é o líder ou vice-líder do retorno, tem um critério ali de desempate muito fino, digamos assim. É o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje tem um grande jogador que é o Ryan e no jogo de ontem jogou sem o Ryan e mesmo assim conseguiu um resultado expressivo. Porque como a gente estava falando aqui sobre jogadores que precisam ser preservados mentalmente e fisicamente, o Verratti era um deles. O Verratti é um cara que tem 26 gols no ano, com os 2 gols que ele fez ontem, tinha 24, vivia uma seca, vivia uma fase técnica também muito ruim, mas ele é um cara que nunca deixou de trabalhar e ser um líder pro Vasco da Gama. Postura exemplar. Postura exemplar. Ele é um cara muito querido por todos os atletas, toda a torcida, e ele merece muito respeito. Falei isso aqui algumas vezes. O Pedrinho foi muito criticado no início do ano porque ele falou que o Vasco era top 8. O Vasco não era top 8. Não era. Não era mesmo. Bom ponto. É importante a gente citar isso. Bom ponto. Só que o Pedrinho olhou, corrigiu e tornou o Vasco um top Aí 8. sim. Hoje o Vasco é um time top 8 do Brasil, principalmente por esses reforços. O recado de ontem também é muito importante, né? Quando você não tem o Ryan, porque eu acho que todas as vezes que a gente Exato. quer simplificar o trabalho, a gente fala, mas também Exato. o Ryan. Ah, mas... Não, também o Ryan. Vou falar em recado. Mas hoje... A gente vai falar do Ryan. Eu vou ficar com o recado de Fernando Campos. Que acho que resume o que eu acho do Vasco da Gama. Vocês querem? Vamos. Tá com medo do Vascão, filho? Homem de luz acesa. É o time do momento.
É o time do momento. É o Vasco time da do Gama. momento. O Vasco é o time do momento. É o time do momento. E uma frase que você acabou de falar, assim, que eu tô aqui rindo, né? Porque muita gente fala que o trabalho do Diniz é resumido a só uma maneira de jogar. Tá, Isso é mais uma mentira. prova de que não. Isso é uma grande mentira. Parem de falar besteira. Isso é uma grande mentira. Porque a opinião tem que ser baseada no que vocês enxergam. E ontem o Verratti fez o que o Cano fazia no Fluminense. Exatamente. Isso é uma grande mentira. Bola longa do Robert Renan o tempo inteiro, o Carlos Cuesta, tem virada do Piton, o Coutinho vira a bola o tempo inteiro. Então, assim, cara, foi um Vasco muito maduro. O Andrés Gomes consegue fazer a jogadaça pro GB, que assim, o Ryan não é mais revelação, tá, gente? O Ryan é realidade. Eu gosto muito do GB. Revelação, agora a gente tem que tratar o GB. O GB é uma revelação, o Barros é uma revelação. Então, assim, o Vasco continua revelando grandes jogadores e o GB apareceu muito bem pra fazer o terceiro gol. Olho nesse moleque, tá? Olho nele. E aí o mérito da janela vai muito relacionado a isso sobre o repertório do Diniz, que quando você faz uma janela desse tamanho, você aumenta o repertório. Porque, cara, quando você tem o Hugo Moura na zaga, essas bolas longas não vão sair com tanta qualidade como é com o Robert Renan. Nem a saída curta. Quando você tem o Andrés Gomes, você consegue abrir o campo para pegar esse cara com um cara de velocidade. Então, assim, eu acho que é o grande mérito e eu acho o ótimo ponto do Pedrosa, porque, assim, tem muita coisa também que, quem defendia e, assim, tá aqui um defensor do Pedrinho, mas, a gente não pode ser oportunista, né? Muita gente falando, o Pedrinho tinha razão lá atrás. Não tinha. Lá não era top 8. A partir do momento que ele faz a janela que ele faz, aí sim o Vasco vira top 8. Hoje, se você pega os 11 titulares e mais umas 5 opções ali, principalmente os 11 titulares, o Vasco, de fato, é top 8, assim, eu acho o time do Vasco excelente de 1 a 11, tá? Acho o time do Vasco excelente, tem uma zaga muito boa, tem ótimos laterais pro nível do Brasil, e, o lateral direito é o melhor, e o Piton é um lateral muito técnico, líder de números, de cruzamentos, etc e tal, um grande goleiro, tem um volante que é o pitbullzinho que achou, que assim, em vários momentos, por exemplo, a gente tá falando do Flamengo, falta um cara com essa característica, mordedor, que a gente via muito com o João Gomes em 2020. Eu queria ter o Barros no elenco do Flamengo. Ótima comparação. Tá me lembrando muito, cara. Tá me lembrando muito. E tem qualidade também, tá? Não é só marcador. Eu queria ter o Barros no elenco do Flamengo. O Coutinho, é um craque, não precisa falar. O Ryan é uma joia que joga pra caramba. E o Andrés Gomes, que é aquilo que eu falei aqui outro dia, né? Em alguns momentos vai te irritar em tomada de decisão, mas é muito importante para abrir defesa. Chato. E o Nuno, que é um excelente coadjuvante. Então, assim, é um time bom que faz com que o Vasco seja bem favorito contra o Fluminense. Não, 50-50. Gente, eu adoro quando esse favoritismo tá do outro lado. Inclusive, a gente joga melhor assim. E só pra falar do Verratti, cara, a repercussão era correta. O Verratti, nem toda. Não. Assim, extremismo. Não, perfeito. Não, tô falando assim, no sentido dele ter que sair do time, dele estar atrapalhando o time naquele recorte, era verdade. Era verdade. E aí, assim, porque a gente só funciona no 880, né? Tipo assim, se você falar, cara, esse cara precisa sair do time que ele tá atrapalhando, as pessoas entendem. Esse cara é uma merda, ele não serve pra jogar futebol. Não é uma verdade. Só que assim, primeiro, o Diniz, naquele momento, não tinha um time pronto, não tinha um time acertado, e o Vasco não controlava jogo. O Vasco tinha momentos de controle, tinha momentos de descontrole total, pane, e o Vasco ficava defensivamente exposto, com o Verratti muito mais, porque ele, por mais que ele corra que igual um lunático, ele tem limitações físicas. Ele é um cara grande, ele é um cara que não consegue dar combate. E aí, quando você não consegue dar combate e o seu time não tá ajustado, ele não consegue jogar. Ele atrapalha. E aí, o que o Diniz fez? Acho até que demorou um pouquinho pra fazer. Primeiro, como o Pedrosa falou, preservou o mental do cara. Porque, mas você joga mal, você começa a falar, meu irmão, eu sou uma merda, não é possível. Rede social. Futebol, porrada atrás de porrada. o dia lá, gente. É complicado. Aí, além dele preservar isso, ele primeiro montou o time pra depois encaixar o que tava mais difícil de ser encaixado. Então ontem não foi com o Verratti, porque a gente poderia estar falando, beleza, o Vasco jogou razoavelmente bem e o Verratti empurrou 2 bolas pro gol. Não foi isso. O Verratti participou do jogo, coisa que o Verratti não conseguia fazer. Porque o time estava ajustado e ele encaixa o Verratti depois nesse ajuste. Então, assim, acho que o tempo foi muito bom pro Verratti, assim. Muito mesmo. E às vezes, você barrar o cara, você não tá perseguindo o cara, você não tá sacaneando o cara. Pelo contrário, você tá preservando pra encontrar uma maneira e um momento melhor de usar. E outra coisa, ele volta pro time no momento em que o Vasco, ele tá muito mais maduro dentro do modelo de jogo do Diniz. Então fica muito mais confortável pra ele produzir o que ele pode produzir. Pique correndo atrás dos outros. Um exemplo disso, é um exemplo muito claro disso. O Vasco, muitas vezes, quando ele tenta marcar alto e quando ele tem o Verratti e o Coutinho lá na frente,
O Verratti fica igual uma barata tonta fazendo isso aqui, ó. E tá tudo bem, porque ele tá tentando preencher espaço pra poder marcar lá na frente. Ontem o Vasco marcou em bloco médio e bloco baixo. Uma coisa que esse time não faz. Esse time não faz. Por quê? Porque ele percebeu que não adianta ter o Verratti correndo igual barata tonta lá na frente. Aí você olha o jogo sem bola do Vasco ontem, o Verratti tava tirando bola na intermediária como se fosse um volante, sendo importante. Então, o comentário de vocês pra mim é perfeito. Exemplifica muito o que aconteceu ontem e por isso que ele teve fôlego também pra fazer 2 gols. E outra coisa também, tem um monte de gente aqui no chat falando assim, dito tudo isso, o próximo jogo ele tá no banco. Sim. Só que uma coisa que eu acho que a gente precisa, eu acho que amadurecer, é que toda vez que a gente fala de um time competitivo, muitos jogadores importantes vão estar no banco. Sim. Isso não quer dizer que eles sejam melhores ou piores. Talvez seja até um recado que sim, assim, tá claro que hoje o Ryan, ele é um jogador, um dos principais jogadores do Brasil. A gente tá falando de um jogador que tem que ir pra seleção brasileira. É um debate muito maior. Mas você ter o Verratti no banco não diminui a importância do Verratti. É que nesse momento, com esse trabalho, o Verratti, ele vira uma opção, uma excelente opção, inclusive. Então, rapaziada, gostaram do vídeo? Uma boa resenha aí, segunda-feira, falando do Vasco. Né? O Vasco que atravessa um bom momento no campeonato, né? Líder da competição do segundo turno, entrou de vez na zona da Libertadores ali, brigando por uma vaga direta com o Fluminense, com o Botafogo. Discordei um pouco na hora que o nosso Pedrosa falou a respeito do Piton e do Verratti, né? Que a má fase do Verratti poderia ser em relação à ausência do Piton. Acho que não influenciou tanto, porque o Piton também não vinha bem, né? Eu acho que era merecido um banco de reserva, ele não estava encaixando ali no time. Deixa aqui seu comentário a respeito de tudo que foi falado no vídeo. O seu comentário é importante, o seu like para divulgar o vídeo e a sua inscrição para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína.